Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Larissa e eu decidi que eu vou começar uma série de vídeos analisando personagens de livros, filmes, séries. E hoje eu quero começar com Catabasis. Esse livro é da autora Rebecca Kuan e eu considero esse livro um livro dos infernos simbólicos. Fica até o final que eu vou discorrer melhor sobre isso ao longo do vídeo. Bom, o livro começa com a personagem principal, o nome dela é Alice Law. A gente já descobre já no início que ela estuda na Universidade de Cambridge e ela estuda magia analítica. O livro é uma ficção, fantasia. O professor e orientador de pós-graduação dela é o professor Jacob Grimes. E já no início do livro a gente descobre que ele morreu de um acidente num dos laboratórios dele, numa das aulas que ele estava dando. Ela se sente culpada pela morte dele e resolve descer ao inferno para resgatar o professor, para resgatar a alma dele. Na hora que ela tá fazendo um feitiço, uma magia ali para descer ao inferno, aparece um outro personagem que vai acompanhá-la também durante o livro, que chama Peter Murdoch. Esse personagem, ele também era orientado por esse professor, e quando ele descobre que ela vai descer ao inferno para resgatar a alma dele, ele decide ir junto, porque ele também quer que o professor defenda a tese dele. Os dois querem que o professor defenda a tese deles de doutorado. O livro é essa jornada no inferno, né? O livro inteiro, assim, do início ao fim, gira em torno dessa jornada ao inferno. E é interessante porque quando eles descem ao inferno, logo de cara eles descobrem que o inferno é a universidade deles. É o ambiente acadêmico, é a universidade onde eles estudam. Então a gente já pode detectar aí o primeiro inferno simbólico, que é a autora, ela retrata muito bem o ambiente acadêmico. Ela compara, ela faz uma analogia de que o ambiente acadêmico é o inferno, é o próprio inferno. E a sensação é essa mesmo. Quem já, né, passou por uma universidade da vida, sabe? A sensação que a gente tem é que realmente que o ambiente acadêmico é literalmente um inferno. Tem muita competição, os alunos se matam para impressionar os professores, para receber as avaliações dos professores, o reconhecimento deles. Os professores estão nem aí para os alunos, estão cagando e andando para eles. E os alunos, eles praticamente, eles abdicam de suas necessidades básicas para receber esse reconhecimento, essa validação, esse olhar do professor, essa nota ali nos trabalhos deles, nas pesquisas. Deixam de dormir, de comer, esquece que o corpo existe. A gente percebe isso ao longo da leitura. A personagem, ela muitas vezes ela fala assim que o corpo dela é como se fosse um empecilho para ela viver daquilo que ela ama, que ela é apaixonada, ela é obcecada pelas pesquisas dela, pela tese dela de doutorado. Ela almeja ser uma das mentes mais brilhantes da magia analítica, do meio acadêmico dela. E aí ela mesma, ao longo que você vai lendo, né, acompanhando a leitura, ela mesma vai falando que o corpo dela, tipo, se ela pudesse, ela se livrava do corpo dela, porque o corpo dela atrapalha. Ela queria ser só como se ela quisesse ser uma mente ali que só fica flutuando ali, que não precisa de mais nada, só ficar pensando ali e elaborando as ideias dela e estudando e pesquisando ali tudo que ela tem para pesquisar. E é interessante também que ao longo da história a personagem, a Alice Law, ela debate muita matemática com o Peter Murdoch. Assim, ela não é muito boa em matemática, mas ele é um gênio em matemática, em lógica, e eles debatem muito, eles discutem muita matemática ali, e é interessante porque, assim,
Como o inferno é retratado como sendo a universidade, né? Pode-se dizer que é o estado mental dos dois personagens. A analogia que a gente pode fazer, que no livro mostra bem claro, é que assim, no livro, o inferno é fácil de entrar, mas é difícil de sair. E a gente pode fazer essa analogia com a universidade. A universidade ela é fácil de entrar e difícil de sair, principalmente para quem escolhe curso de exatas. E eles ficam lá falando, debatendo ali sobre matemática ali, né, sobre lógica ali no livro. Então, assim, a autora ela teve uma sacada genial em cima disso, muito legal, muito massa, assim. Ela sabe bem o que é o ambiente acadêmico, ela conhece bem na pele. À medida que você vai lendo, vai despertando vários gatilhos na gente, assim, de tipo, meu Deus do céu, é bem assim mesmo. Agora eu quero falar sobre a personagem principal, que é o meu tema principal desse vídeo. A personagem Alice Law, ela é muito humana, ela é real, ela é sincera, ela é honesta com ela mesma, sabe? Ela sente medo, raiva, inveja, e é muito legal porque a gente vai lendo os pensamentos dela no livro e tá tudo escancarado, a mente dela tá ali escancarado, e a gente vai acompanhando tudo que ela pensa, tudo que ela sente. E aí tem uma parte ali, a gente percebe que ela tem muita inveja do Peter, ela tem muita raiva dele, e muita dessa raiva se dá pela inveja que ela tem. Ela acha que ele nasceu em berço de ouro. Ela tem raiva dobrada dele, porque primeiro ele nasceu homem, então só o fato dele nascer homem, ele já nasceu favorecido. E aí segundo, que ele nasceu um gênio, e terceiro, que ainda por cima ele é filho de pais professores universitários, né? Os pais, a gente descobre ao longo da leitura que os pais dele são professores universitários. Se não me engano, a mãe dele de biologia e o pai dele de... eu não lembro agora se é física, eu não lembro. Eu não anotei essa parte. Mas, enfim, o que interessa é que os pais dele são professores universitários, e ele já nasceu um gênio, ele já aprendeu matemática, assim, a matemática complexa, álgebra já desde criança, e aí ela tem muita raiva disso, e a gente acompanha esses pensamentos, esses sentimentos dela ao longo do livro. A gente vai acompanhando os pensamentos dela, e é muito legal, porque vai dando um certo desconforto, porque vai mexendo com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E aí uma coisa que me incomodava muito no início, quando eu comecei a ler, a acompanhar ali a mente dela, é que ela não se comunica. Ela não se comunica em momento algum. Ela cria várias teorias, paranoias na cabeça dela. Ela cria teorias conspiratórias, e ela não fala nada, e ela cria muito em relação ao Peter, né, já que o Peter tá acompanhando ela, mas a gente percebe que qualquer pessoa que estivesse ao lado dela, ela ia criar essas paranoias. O problema não era o Peter, o problema era que ela já era assim, ela já tinha esses medos, essas inseguranças que ela alimentou por tantos anos na cabeça dela, que qualquer pessoa que aparecesse perto dela, ela ia começar a criar 1000 paranoias a respeito da pessoa. E com Peter não é diferente. Ela começa a criar ali, e ela não se comunica, ela não fala nada, ela mesma cria a teoria, e ela mesma acredita, e ela toma aquilo como verdade. E é muito louco, porque você vai lendo o livro, você dá uma agonia gigante, vai dando uma agonia, assim, uma gastura de tipo, menina, abre a boca e fala. Abre a boca e fala o que você está pensando de uma vez, e mata logo essa dúvida, desfaz logo essa paranoia aí, porque não é nada do que você está acreditando aí que é, porque as coisas, é engraçado, porque assim, as coisas que ela... a gente sabe o que ela pensa, mas a gente não sabe o que o Peter pensa. Só que pelas coisas que ela fala do comportamento do Peter, não parece que ele vai fazer as coisas que ela tem medo que ele faça.
né? Não parece, parece mais que coisa mesmo da cabeça dela, da imaginação dela, que ela tá criando aquilo. E aí você fica desesperado, o leitor fica desesperado, assim, meu Deus do céu, essa menina não se comunica, né? Só que aí depois você para pra pensar e percebe que você faz isso, assim, a gente para pra pensar e percebe que a gente faz isso no dia a dia. Quantas vezes você já não se pegou ali numa paranoia gigante que você mesma criou, você mesmo criou e não comunicou com ninguém, não perguntou, não foi lá tirar dúvida, não foi lá tirar satisfação, não é brigar com a pessoa, não é, eu digo assim, quando eu falo tirar satisfação, não é brigar com a pessoa, é perguntar, fulano, olha, eu tô... E ser sincera mesmo, ser honesta, ser vulnerável ali, falar, ó, fulana, eu tô com isso e isso na minha cabeça, tá acontecendo isso mesmo? É coisa da minha cabeça. Sério, gente, quando você faz isso, você vai perceber que muita coisa era só coisa da sua cabeça. Você vai descobrir que muita coisa você inventou, você criou, você fantasiou ali e vai descobrir que não é nada daquilo, que não tem nada a ver, que você tá viajando na maionese, que você tava pensando abobrinha ali, e aí aquela paranoia se desfaz, vai embora ali, você fala, meu Deus, era mentira, que era isso, era só isso, e eu tava imaginando 10 mil caraminholas aqui na minha cabeça. Então é muito legal, você percebe isso na personagem, você fala assim, gente, eu faço isso. Olha só que loucura. A gente fica até com raiva da personagem, né? Porque ela acaba fazendo muita besteira ao longo da caminhada por conta dessas paranoias dela. Mas depois você percebe assim, cara, mas ela é humana, ela é real. Eu faço isso na vida real. Eu faço a mesma coisa. Quantas vezes eu já não fiz uma besteira ali, né? Me meti numa roubada ali simplesmente porque eu acreditei na paranoia da minha cabeça. A teoria que eu criei e aceitei como verdade. Outra coisa também, no início do livro, a gente tem a sensação de que ela admira o professor, que ela venera o professor, que ela idolatra ele. E depois a gente vai acompanhando ao longo do livro e descobre que não, que ela odeia esse professor, que na verdade ela tem um desejo macabro de se vingar desse professor, de resgatar a alma dele, mas para se vingar dele. E você vai descobrir, quem for ler, descobre lá no livro, você descobre ali na leitura que o desejo dela parece macabro mesmo, assim, o desejo de vingança dela. E aí, à medida que... E por que ela tem esse ódio, né, desse professor, esse ódio que estava bem camuflado no início, né? É porque a gente descobre que na verdade, à medida que os personagens vão conversando, ela e o Peter, a gente descobre que os dois são extremamente manipulados pelo professor. Eles são manipulados do início ao fim. E é muito interessante, porque assim, ele usa exatamente os medos e as inseguranças de cada personagem, da Alice Law, do Peter Murdoch, para manipular os dois. É incrível, assim, tipo, o tanto que, assim, eu falo incrível no sentido de quando você percebe a profundidade da história, do enredo, a complexidade dos personagens ali, é incrível ver como que se dá o movimento de cada um ali, de cada personagem. Eu fiquei assim, boquiaberta, eu fiquei basbacada, assim, fiquei pasma, assim, o tanto que o livro é rico em detalhes, o tanto que o livro explora mesmo ali o lado humano. Achei incrível mesmo, achei esse livro genial. É muito interessante você ver como que o professor manipula os dois. Ele realmente alimenta os medos e as inseguranças de cada um. Não é que ela não tinha aqueles medos, aquelas inseguranças. Ela já tinha. E aí, quando ela se depara com o professor, quando ela vira orientanda dele, ele só se aproveita daquilo. Ele só se aproveita e alimenta aquilo na cabeça dela. Durante meses, anos, sabe-se lá quanto tempo ela ficou ali debaixo da manipulação daquele professor, ela e o Peter. Então, assim, é engraçado, é interessante, porque, assim,
quando ela conheceu o Peter, os dois viraram amigos no início. A princípio, os dois eram amigos. Depois, os dois se afastaram. Aí a gente descobre que os dois se afastaram por causa do professor. Porque o professor ficava colocando um contra o outro nas costas de um, sabe? Era o Peter das costas, o professor colocava ela contra ele. Era ela, a Alice das costas, o professor colocava o Peter contra ela. É incrível, gente. Assim, eu falo incrível no sentido de analisar os personagens. Não tô dizendo que eu concordo com as ações do professor. Longe de mim. Mas, assim, é muito, muito interessante. Tudo no livro. E aí, quando a Alice revela o plano dela de vingança, no começo você se assusta. No início você dá uma brecada ali, assim, tipo, nossa, que horror. Tipo, ai, que personagem horrível, meu Deus do céu. Mas depois que você entende tudo que o professor fez com ela, aí você fala assim, cara, quem nunca desejou o mal para quem te fez mal? Isso é humano, isso é extremamente comum, normal. Quando alguém te faz mal, ainda mais o mal o estrago que ele fez na cabeça dela e do Peter. Nossa, desejar a morte da outra pessoa que te fez mal ali, depois de todo o estrago que ele fez ali, desejar a morte dele é pouco. Você quer que a pessoa seja torturada, você quer que aquela pessoa sofra como o pão que o diabo amassou para pagar por tudo de ruim que ela te fez. Então, assim, quando você vê o plano dela, depois você descobre o plano dela, você fala assim, isso aí é pouco. O professor merece coisa pior. Então, assim, você acaba concordando com a personagem. Outra coisa também que vai dando uma certa gastura ao longo da leitura, né? O tanto que ela se permite passar por vários tipos de abusos, abuso físico, mental, emocional, para receber o olhar do professor, para receber a atenção dele, o reconhecimento dele, a validação dele. Então é desesperador, sabe? Você olha assim para as coisas que ela permite que o professor faça com ela, mas já adiantando de antemão que não é abuso sexual nem nada disso, mas assim, as coisas que ela vai permitindo ali, a princípio você acha um absurdo. Você acha um absurdo, você fala assim, meu Deus do céu, eu nunca deixaria alguém fazer isso comigo. Como que ela deixa uma desgraça dessa acontecer com ela, sabe? Tipo, ainda teve o aval dela, ela deixou, ela permitiu. Mas se você parar pra pensar, não foi assim de uma hora para outra. Não foi, o professor fez isso assim, né? Conheceu ela hoje, amanhã já estava pedindo para ela se sacrificar ali para as pesquisas dele. Não, é gradativo. Ele vai convencendo ela aos poucos. Aí quando ela menos percebe, ela acredita que aquilo ali é para um bem maior. Ela acredita que aquilo ali ela tá fazendo um favor à ciência, às pesquisas do professor. É bizarro, assim, dá um trem ruim na gente, a gente vai lendo, você fala, meu Deus do céu, que agonia, que gastura, que desespero. Mas depois você trazendo para a vida real, você pensa assim, poxa, mas quantas vezes eu não me deixei ser manipulada pelos outros? Quantas vezes eu não permiti que o outro fizesse tal coisa comigo só para receber o olhar, só para receber a atenção, o reconhecimento daquela pessoa, a validação, e no fim não ganhei foi nada. Me prejudiquei, me lasquei à toa para a pessoa no final nem sequer olhar para mim. Então fica a questão, até que ponto você é capaz de ir para receber o olhar do outro. Outra coisa também, ela tem muito medo de ser trapaceada. A gente vê isso nos pensamentos dela, ao longo dos pensamentos dela. Ela tem um medo constante de ser trapaceada. Ela o tempo todo tem a ver com as paranoias dela, com as teorias da conspiração que ela cria ali, que eu falei no início do vídeo. E aí, o que ela faz? Ao longo da jornada ali no inferno, ela vai trapaceando algumas pessoas que entram no caminho dela.
Ela passa a perna em algumas pessoas. E no começo você fica com raiva dela, você fala assim, poxa, a pessoa ajudou tanto ela, né? Fez um favor ali, um favorzão para ela, né? Facilitou a jornada dela ali no inferno e ela pega e passa a pessoa para trás e trapaceia. Mas depois você percebe por que ela faz isso. Ela tem medo de ser trapaceada. Se ela tem medo de ser trapaceada, ela faz isso antes que a pessoa faça. E é um mecanismo de defesa dela. É igual tudo que a gente tem medo na vida. Se você tem medo de ser rejeitado, rejeitada, você vai rejeitar antes que a pessoa faça isso. Porque você tem um medo tão grande do outro fazer que você já faz antes que ele sequer pense em fazer. A mesma coisa, se você tem medo de ser abandonada, abandonado, você abandona, que é para a pessoa nem ter a chance de te abandonar. Você vai lá e é automático, é inconsciente. Quando você menos percebe, você já abandonou a pessoa porque você tem medo dela fazer o mesmo com você. Então você já se antecipa, que é para ela nem ter a chance de fazer isso com você, nem ter a chance de te abandonar. Então o mesmo cabe ao personagem. Ela tinha um medo gigante de ser trapaceada. Então ela saía trapaceando todo mundo que aparecia no caminho dela. Porque ela pensava assim, se eu não fizer isso, a pessoa vai fazer comigo. Se eu não trapacear, ela vai me trapacear, ele vai me trapacear. Aí você vai vendo, ela vive no modo sobrevivência, ela não vive a personagem, ela só sobrevive a tudo que acontece com ela só reage, ela tá sempre no modo reativo, ela sobrevive e reage a tudo e a todos que aparecem no caminho dela. E por fim, a última característica que eu anotei da personagem. A personagem, ela comenta no meio do livro que ela se lembra de tudo. Que ela não esquece nada que acontece com ela. Ela se lembra de tudo e de cada coisa e nos mínimos detalhes. Isso beira a loucura. Pessoa que se lembra de tudo corre sérios riscos de ficar louca, ficar doida mesmo da cabeça, ficar doente mental. Por quê? Porque não tem cabimento, não tem mente que aguente, não tem cérebro que aguente guardar tantas informações ao longo dos anos, ao longo de uma vida, de uma existência. Não tem. Se o seu cérebro não conseguir filtrar, se você não conseguir filtrar, sua mente não filtrar ali tudo que você recebe de informação, você fica louco, você fica louca, porque ninguém aguenta, não tem corpo que aguente uma bagagem dessa. Então dá para entender, a personagem ela flerta muito com a morte ao longo da jornada dela lá no inferno. Ao longo do livro, da leitura, ela flerta muito com a morte ali ao longo da jornada dela no inferno. A princípio, a gente fica assim, achando estranho, né? Ela se sentir seduzida ali pela morte, mas depois você entende, a mente dela é um inferno. Aí, nesse caso, entra o segundo inferno simbólico, né? O primeiro que eu comentei foi o da universidade. O segundo inferno simbólico é a mente dela. A mente da Alice Law já era um inferno, já era um caos antes mesmo dela descer ao inferno. E aí a gente só comprova ali enquanto ela tá caminhando pelo inferno. É muito louco, é muito louco. Ela fica ali, você entende por que ela deseja tanto morrer, porque realmente assim, para ela, a morte é como se fosse um refúgio, um alento, uma paz. É como se ela olhasse para aquilo e falasse assim, nossa, finalmente eu vou encontrar paz, finalmente eu vou ter sossego aqui na minha mente. E só complementando, eu não sei se você já reparou, mas pessoas com doenças mentais, normalmente elas lembram de tudo. É uma característica muito comum em pessoas com doenças mentais. Elas lembram de tudo nos mínimos detalhes. Se você conversar com ela, se você falar com ela, ela lembra de coisa que aconteceu 30 anos atrás, como se tivesse acontecido ontem. Agora eu vou analisar rapidinho aqui o professor, só a fazer umas considerações a respeito do professor. A gente percebe que ele é sádico, egoísta, egocêntrico.
Uma coisa que eu achei muito interessante, assim, que a gente percebe no comportamento dele, na característica dele, é que ele enxerga a vida como se fosse um grande tabuleiro de xadrez. Ele enxerga as pessoas como se elas fossem peças de um tabuleiro de xadrez e elas estão ali para ser sacrificadas por um bem maior, que é a pesquisa dele. Aí entra a Alice Locke, que ela aceita ser parte desse tabuleiro. Ela aceita ser uma peça ali do tabuleiro de xadrez dele. Porque o bem maior são as pesquisas dele. Você precisa se sacrificar pelas minhas pesquisas aqui, pela ciência, digamos assim. E assim, eu não estou justificando os atos dele, ele deve ser punido pelas ações dele. Toda ação tem consequências, sim, e ele deve sim sofrer as consequências. Mas eu só tô aqui mostrando como que funciona a mente dele, mostrando um pouco assim quais são as crenças dele. Ele acredita piamente nisso, ele acredita que o mundo funciona desse jeito. E para ele tá tudo certo, para ele assim, ele não tem nenhum escrúpulo, ele não tem nenhum peso na consciência em agir de acordo com a crença dele. Chega a ser esquisito, chega a ser assim, macabro. Então, concluindo, a gente pode tirar várias reflexões desse livro. E uma delas é que a gente tem mania de separar as pessoas como se fossem 100% boas ou 100% más. Novela faz muito isso. E aí a gente fica com essa ideia errada. Ou a pessoa é boa ou ela é má. A gente enxerga o mundo nessa dualidade, né? A gente gira em torno disso, assim, acredita piamente, né, nessa mentira, assim, de que as pessoas são divididas em boas e ruins. Não existe meio termo. Isso não existe. E aí é que entra o conflito. Porque quando você começa a ter pensamentos e sentimentos considerados como ruins, né, ruins entre aspas, por exemplo, inveja, desejo de vingança, raiva, aí você entra naquela contradição, naquele conflito assim, peraí, mas eu me considero uma pessoa boa, por que eu tô tendo esses pensamentos, por que eu tô tendo esses sentimentos? E aí você começa a reprimir a raiva, a inveja, o medo, a insegurança, né? Você começa a reprimir tudo aquilo que você considera ruim. E aí, gente, aí o corpo faz a festa, aí entra os sintomas ali, né? Porque aquilo que você reprime não vai embora, ele se manifesta de uma outra maneira. Aí entra a enxaqueca, entra a ansiedade, entra a gastrite nervosa e por aí vai. Então, as perguntas que ficam são: quais infernos você está vivendo hoje? É no lugar onde você vive? É no seu trabalho? É na sua mente? Porque a personagem vivia um inferno mental. Outra pergunta também que cabe aí nas reflexões: até que ponto as suas emoções influenciam o ambiente onde você está e até que ponto o ambiente influencia as suas emoções? Outra pergunta também que cabe uma reflexão: até onde você vai, até que ponto você vai pelo olhar do outro, pela validação do outro, pelo reconhecimento do outro? É isso, gente. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, o seu comentário, compartilha com alguém. E se você se identifica com a personagem, tá esperando a aprovação dos outros para viver, sente que as suas emoções estão um caos, marca uma sessão de mentoria comigo, que eu vou amar te acompanhar nesse processo rumo à sua liberdade emocional. O link está aqui embaixo, o link do meu WhatsApp está aqui embaixo nas descrições. E até o próximo vídeo. Fique por dentro que no próximo vídeo eu vou analisar a Mirabel do filme Encanto. Até mais. Até lá. Tchau, tchau.